Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre os mistérios da morte. A morte é um dos maiores mistérios que o homem tem que enfrentar nessa terra, porque ninguém nasceu para morrer e nós não aceitamos a morte. No entanto, ela veio como consequência das nossas desobediências, ou seja, consequência das nossas afrontas a Deus. E o que é denominado pecado. Tudo quanto desobedecemos diante dos olhos de Deus é pecado. E o pecado gera morte. Então vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Diz a palavra no Salmo 51, verso 5: Nasci em pecado, pois em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 103, o verso 15, nós temos esta palavra escrita: Quanto ao homem, os seus dias são como erva, e como a flor do campo, assim floresce. Então, do jeito que nascemos como uma erva, crescemos e desenvolvemos e florescemos como uma erva. Esta é a visão de Deus sobre nós. O nosso tempo de vida é tão curto quanto o tempo de vida de uma erva. E diz mais ainda o Senhor, 1 Pedro 1, verso 24, assim está registrado: Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Como vê? Toda a carne, todo ser humano, todo ser vivo que nasce, até entrando os animais, são como a erva. Nasce, cresce e seca-se e morre. Não há como evitarmos isso. A causa disso é o pecado. Já lhes disse. Portanto, nós temos que entender a palavra para entendermos esse mistério. E ainda diz o Senhor em Salmo 89, verso 48: Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder da sepultura? Não há nenhum ser humano, por mais rico que seja, por mais privilegiado que seja, por maiores que sejam os recursos financeiros e a ação da ciência em sua vida, é impossível. Todos vão morrer e todos vão ter que ir para a sepultura. É inevitável. E ainda em Hebreus 9, 27, nós temos essa escritura: E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aqui está, querido, nós morremos, nascemos, crescemos, fazemos tudo o que achamos que julgamos que está certo. Porém, temos que lembrar que nós vamos morrer um dia e depois disso tem um juízo que nós temos que enfrentar. Quer queiramos ou não, está registrado. E qual é o juízo? É a prestação de contas de todos os nossos atos na terra. Quer você queira ou não, terá que prestar conta de palavras, pensamentos e ações. Ainda diz a palavra de Deus em Eclesiastes 12, 7, quero compartilhar com você essa palavra. Então observe bem como diz o Senhor aqui: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Creio que você já foi num velório e geralmente está lá estampado, ao lado do caixão, esta frase: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então o pó é a nossa carne, vai para a terra, assim como diz a palavra, nós somos como erva, murcha, seca e vai para a terra. Mas o espírito que é eterno, que veio de Deus, por isso que nós não aceitamos a ideia da morte, esse tem que voltar à presença de Deus para prestar contas. E quando vamos prestar conta? No dia do juízo, conforme diz Hebreus 9, 27. Ninguém escapa disso. Você precisa entender que o juízo é inevitável. Há o juízo dos justos e o juízo dos ímpios. A única diferença é esta: aqueles que são justificados em Cristo têm um juízo, e os que não são justificados em Cristo têm outro juízo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Vamos prosseguir falando então. João 8, 51 diz assim o texto sagrado. Quero que você compartilhe comigo agora. Ou melhor, quero compartilhar com você essa palavra. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Esta é a esperança que Jesus trouxe. Ele veio e diz: quem guardar a minha palavra, observá-la, colocá-la em prática, jamais conhecerá a morte. E ele ainda acrescenta em João 11, 26:
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Querido, isso é extraordinário. A obra de Deus, o amor de Deus revelado na cruz e no sacrifício de Cristo é algo tremendamente glorioso, porque nos livra do poder da morte e do juízo dos ímpios, nos condicionando para apresentarmos a Deus no juízo dos justos, porque em Cristo nós podemos ser justificados através do seu sacrifício. Compreendeu? E ainda nós temos no capítulo 11, verso 26, essa palavra que eu vos li, e ainda temos Lucas capítulo 20, o verso 36. E esse texto está registrado. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Esta é a gloriosa promessa do Senhor. Quem recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, tem garantido por ele a vida eterna. Não vão morrer, porque já saíram da sepultura através da ressurreição que Cristo prometeu. Todo aquele que crê, eu ressuscitarei no último dia. E quem pode fazer isso, querido? É só Jesus Cristo. Não há como nós nos livrarmos da consequência dos nossos pecados se não for através de Jesus. E é só através dele que obtemos o privilégio de vivermos como filhos de Deus, como os anjos, e aí não haverá mais morte, somente a glória de Deus. Vou repetir a leitura do versículo para você não esquecer. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Bendito seja o Senhor, que tudo fez por nós. Só precisamos crer e andar em conformidade com seus ensinamentos. Amém? Deus te abençoe e te enriqueça o coração e te dê força para você alcançar esse privilégio também. Viu? Oremos. Pai eterno, louvo e te agradeço por todas essas bênçãos, pela direção, pela orientação, pelo esclarecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.